turma do Anjo de Luz, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai conhecer 3 comandos básicos do Blender que vão ajudar a gente a criar uma variedade muito grande de objetos na cena. São eles os comandos de movimentação, rotação e escala. Bom, turma, estamos aqui no computador. Vou compartilhar minha tela agora com vocês. Então essa é a tela inicial do Blender. Eu vou clicar fora aqui. E hoje a gente vai conhecer 3 comandos muito importantes. O primeiro deles é o comando de mover. Eu estou aqui com o meu cubo selecionado. Para mover o cubo, eu vou apertar a tecla G. E aí, então, mexendo o meu mouse, eu consigo movimentar o cubo. E basta eu clicar para, então, aceitar a posição, fixar a posição dele. Mas essa forma de movimentação não é muito interessante, ela não é muito precisa. Então eu vou retornar o cubo para a posição original, vou apertar Alt G e eu vou travar a movimentação em algum dos eixos. Então vamos supor que eu queira movimentar ele somente aqui na direção X, que é a direção vermelha. Eu vou apertar a tecla G e apertando a letra X em seguida, eu movimento somente nessa direção. Então vou trazer ele para cá, por exemplo, e clico para confirmar a posição. Agora eu quero movimentar na direção Y, que é a verde. Vou apertar a tecla G e em seguida a tecla Y. E então eu movimento o quanto eu quero somente nessa direção. E se eu quiser movimentar no eixo Z, da mesma forma, vou apertar a letra G e em seguida a letra Z e levar para cima ou para baixo. Mas tem um recurso muito importante e interessante: movimente em unidades definidas. Vamos supor, eu vou retornar de novo para a posição inicial, que é a origem, e eu quero movimentar, digamos, 2 unidades, 2 metros, no eixo X. Então eu aperto GX e agora eu aperto o número 2, e ele movimentou 2 unidades. Se eu quiser movimentar para o outro lado, então eu aperto GX, eu aperto o menos, em seguida o número, por exemplo, menos 4. E o mesmo vale para qualquer eixo, então vou movimentar mais uma unidade no eixo Y e 5 unidades no eixo Z. Legal? Vou voltar ele agora para a nossa origem e agora eu vou mostrar para vocês um outro comando, que é o comando de rotação. Para acessar o comando de rotação, a gente aperta a letra R. E movimentando o mouse, a gente vai rotacionar o objeto selecionado. Eu clicando, eu confirmo a rotação. Para zerar a rotação, para voltar à rotação original, eu vou apertar Alt e R para voltar à posição original. E da mesma forma, a gente pode rotacionar nos 3 eixos. Então eu posso rotacionar, por exemplo, no eixo X. Clico para confirmar. Posso rotacionar no eixo Y, clico para confirmar e rotacionar no eixo Z. E da mesma forma, eu também posso rotacionar em graus definidos. Então vamos supor que eu queira rotacionar, deixa eu zerar a rotação, eu queira rotacionar no eixo Z exatamente 30 graus. Então eu vou digitar 30 e ele vai rotacionar no sentido anti-horário. Se eu quiser rotacionar no eixo Y o valor de 45 graus no sentido horário, eu vou digitar o menos antes e então digito 45. E aí ele rotacionou no sentido horário desse ângulo aqui, tá bom? Vou zerar a rotação agora para a gente conhecer o terceiro comando desse nosso vídeo, que é o comando de escala. Escala significa tamanho. E para acessar esse comando, a gente vai apertar a letra S. Movimentando o mouse para longe do meu objeto, eu vou aumentar a escala, ou seja, vou aumentar o tamanho do meu objeto, e aproximando o mouse do meu objeto, eu vou diminuir. E um detalhe muito importante é que esses 3 comandos, se a gente segurar a tecla Ctrl, a gente vai ter snaps, que são passos. Então, por exemplo, no caso de escala, se eu segurar o Ctrl, eu mexo um pouquinho o mouse e observem que ele vai em pequenos degraus. Se eu soltar o mouse, ele vai de forma contínua. E se eu segurar o Shift, ele vai com um ajuste muito fino. Então eu tenho que mexer bastante o mouse para que ele aumente consideravelmente. Sendo que se eu soltar o botão do mouse, qualquer pequena movimentação
já faz uma mudança grande na escala. Mesma coisa para rotação. Se eu segurar o Shift, eu rotaciono muito pouco. E se eu segurar o Ctrl, eu rotaciono em pequenos passos. Mesma coisa também a movimentação. Se eu segurar o Ctrl, ele vai em pequenos passos. E se eu segurar o Shift, ele vai bem devagarzinho. Ainda na escala, a gente tem como aumentar ou diminuir a escala somente em um dos eixos. Vamos supor que a gente queira fazer uma espécie de um prédio. O prédio ele é comprido na altura e estreito nas outras dimensões. Então a gente pode definir uma escala no eixo Z. Então apertando a tecla S para acessar o comando de escala, em seguida a letra Z para o eixo vertical e afastar o mouse do meu objeto. Assim eu vou aumentar somente nessa direção. Posso fazer a mesma coisa para o eixo X e a mesma coisa para o eixo Y. Assim eu fiz uma parede. Legal? Bom, turma, eram esses 3 comandos que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, para que no próximo vídeo a gente possa aprender novos comandos. Legal? Aguardo vocês lá. Tchau, tchau!